decisão do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, de pautar para quinta-feira o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro atinge em cheio os planos políticos do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. A conta é bem simples. Se o TSE tornar Bolsonaro inelegível, o Tarcísio vai ser cobrado a se colocar como candidato à presidência da República, já que ficará um vácuo na direita a ser preenchido. E a gente vai conversar com o nosso time justamente isso, para tentar entender esse cenário. A gente tem que esperar até quinta-feira para ter o resultado formal. Eu acho que vai ter talvez um pedido de vistas nessa história. Acho bem possível que o Cássio Nunes Marques levante a mão e peça um pedido de vistas. Aí você vai ter um prazo, se eu não me engano, acho que até agosto de julgamento, porque tem o recesso do judiciário no mês de julho, né, doutor? Então não seria possível esse processo ser acelerado. Mas pensando que o Bolsonaro realmente se torna inelegível, como é que fica a posição do Tarcísio? Ele vai ser mesmo pressionado? O que o senhor acha? Sinceramente, eu acho um pouco cedo. Eu, na posição do Tarcísio, eu jamais me manifestaria nesse sentido. Até porque nós conhecemos o eleitorado paulista. Ele não vê com bons olhos isso. Ele, principalmente, vai se achar usado. E nós temos ainda em Minas Gerais, eu creio que nesse exato momento o Tarcísio tem que ter muita cautela, fazer o que ele vem fazendo, na minha humilde opinião, um excelente governo, um cara que trabalha, um cara que está buscando, um cara que vai fazer a diferença no estado de São Paulo, e talvez lá na frente ele possa se manifestar. Agora, ele se manifestar dizendo que é pré-candidato, que não é o caso, nós estamos com ilações, eu acho um tiro no pé do Tarcísio agora, porque o paulista não vê com bons olhos. Até porque tem 5 meses de governo. 5 meses não deu para sentir ainda. Ele tem muita coisa para fazer. Talvez depois das eleições municipais, aí sim podemos opinar nesse caso. Então eu acho que o Tarcísio, ele vai ficar calado, é um cara ponderado, é um cara centrado, é um cara que pensa para falar. Tenho absoluta certeza que ele não vai se manifestar nesse sentido. O caso o Bolsonaro, caso ele não dispute a eleição, realmente se torne inelegível, é ele quem vai decidir o próximo candidato da direita. Sem o apoio de Jair Bolsonaro, é impossível um candidato de direita se viabilizar e ter chance de ganhar uma eleição, porque Bolsonaro tem ali no mínimo 25% do eleitorado que é fiel a ele, que confia nele e que vai votar em quem ele recomendar. Então, se Bolsonaro já era forte como candidato, é o segundo presidente mais votado da história desse país, como cabo eleitoral ele é ainda mais forte, porque ele empresta popularidade, mas também não traz o desgaste, que é natural, com muitos anos de política, você acaba tendo desgaste. Ele acaba não emprestando esse desgaste. Então não é o Tarcísio que vai decidir se é candidato. Tarcísio é um player muito forte, mas não é ele. Tem o Zema, um player muito forte. Michele Bolsonaro, um player muito forte. Quem vai decidir é Jair Bolsonaro. Eu tenho uma discordância do Pavanato em relação a isso. Não acho que vai ser o Jair Bolsonaro que vai decidir, é o Valdemar Costa Neto. Exatamente. Mas a figura pública é de quem? É do Jair. Deixa eu só fazer um rápido intervalo, Maninho. Eu acho que não é Bolsonaro. Vide a Prefeitura de São Paulo aqui. É Valdemar Costa Neto. Mas nós voltaremos já para continuarmos a discussão. Não sai daí, são 11h30. Repercutindo aqui antes do intervalo, tive que cortar vocês para ir para o break, sobre toda essa questão da inelegibilidade de Bolsonaro. O Pavanato disse que quem iria decidir o candidato em 2026 é Jair Bolsonaro. Eu e o Mano divergimos, certo, Mano? Muito, por quê? Porque Jair Bolsonaro já mostrou que ele, primeiro, não tem capacidade de liderança, né? Ele mesmo diz que não tem. Deus. Segundo, o maior líder político da direita. Em entrevista aqui no Morning Show, ele disse que não tinha capacidade de liderança para interferir nas manifestações dos militantes dele, quanto mais definir candidatura presidencial. Hoje, Jair Bolsonaro não tem mais caneta alguma, ele é um funcionário de Valdemar Costa Neto no PL. O que Jair Bolsonaro deseja... claro. O próprio Valdemar já disse que quem vai decidir o candidato a prefeito de São Paulo é o Jair Bolsonaro. E para presidente vai ser a mesma coisa. A narrativa é essa. Mas, na prática, quem tem a caneta e o comando do orçamento milionário do PL, do qual sai o salário de Jair Bolsonaro. E quem tem a imagem que traz o público não política não é só narrativa, política não é só discurso, política é mas poder. A imagem do partido é o Jair. Não existiria o PL como existe hoje sem o Bolsonaro. Concreto, é simples a caneta na mão e o dinheiro que Jair Bolsonaro deseja manter todos os meses na sua conta bancária é Valdemar Costa Neto. Valdemar manda, Bolsonaro obedece. Bolsonaro é a imagem do partido. Teremos Michele
Teremos Agora, uma Michele coisa é Bolsonaro certa, né? opção? O Valdemar, ele se pronunciou dizendo que tem a intenção de eleger 1.500 prefeitos em 2024. Se isso acontecer de fato, aí eu tenho que concordar com o Mano. Aí ele nomeia, ele vai indicar, e quem ele indicar será o presidente do país. Mas se ele eleger esses 1.500, nós temos 5.550 municípios. Só elege se o Bolsonaro apoiar, esse é o ponto. É a imagem do Bolsonaro que importa. Se o Bolsonaro não apoiar os candidatos, o candidato não tem o voto que o Valdemar espera. Não vai ter. O Valdemar sabe disso. E se Bolsonaro não apoia quem Valdemar manda, ele deixa de receber o saláriozinho dele todo mês na conta bancária. E você acha que não teria nenhum outro partido interessado em ter o Bolsonaro como cabo eleitoral? Com o orçamento que o PL tem, não. Com o orçamento que o PL tem, não. Mas daí, amigo, até chegar na eleição... O interesse de Bolsonaro é esse. Adorei você chamar ele de amigo, muito bom. Antoninha, o que você acha, hein, meu amor? Conhecendo um pouco o que eu conheço do Tarcísio, ele jamais vai se manifestar a respeito desse assunto, porque ele é muito ponderado, ele sabe que não é hora de falar desse assunto e ele não se mete nessas tretas, né? Essa é a grande realidade. Voltando para os outros candidatos aí, Antoninha, deixa eu só receber quem nos acompanha pelo rádio, meu amor, são 11h35, a gente está repercutindo um pouco da pressão que Tarcísio de Freitas pode sofrer se Bolsonaro ficar inelegível, a pressão dele ser candidato à presidência da República. Pode continuar, meu amor. Bolsonaro vai ficar inelegível, vocês podem apostar. E é muito cedo, ele não vai falar disso agora, ele vai fazer o trabalho dele como governo, eu acho que mais para frente se manifesta. Se não aparecer aí, e eu penso que não, que está muito de cima, né? De fato, acho que o melhor candidato é o Tarcísio, por tudo que a gente viu dele como ministro e agora, pouco tempo de trabalho já está fazendo a diferença aí em São Paulo. Todo o resto eu acho assim que não tem a menor condição. E eu, tudo bem, o Lucas é um bebê, tem idade de ser meu filho, entendeu? O Lucas cogitar Michele Bolsonaro para vir presidente da República, eu acho o maior despautério que alguém possa fazer é cogitar. Temos que parar com essa coisa de assim, o Bolsonaro abraçou, a gente vai votar. Isso não é por aí, isso não é bem assim, gente, porque a quantidade de gente que o Bolsonaro abraçou, que não vale o picolé que chupa e foi eleito. Então, vocês tomem cuidado, hein, que não é assim. E eu não estou falando que é o caso da Michele, não estou dizendo que a Michele não vale o picolé que chupa, não, gente, pelo amor de Deus, entendeu? Só digo que não tem, tá? A experiência para comandar o país dele. Mas você acabou de elogiar o Tarcísio. O Tarcísio foi uma indicação do Bolsonaro. O Bolsonaro tirou ele, que era uma figura desconhecida, colocou como ministro e depois colocou como governador de São Paulo. Quando eu falo que quem vai ser o candidato à presidência vai precisar do apoio do Bolsonaro. O Tarcísio era um dos poucos ministros, aliás, acho que o único ministro do Bolsonaro que não tinha, assim, ninguém desgostava do Tarcísio. E ele está fazendo um bom trabalho lá no governo de São Paulo. Eu acho que se mais na frente tiver que vir presidente, ele vem sim. Agora, vocês cogitarem, não sei quem, porque Bolsonaro abraçou. A Michele Bolsonaro. Que é isso, gente? Se a Michele Bolsonaro vier candidato e o povo votar porque é a mulher do Bolsonaro, quem vai comandar o país é quem? Não, vai votar porque ela tem carisma. Mas vamos levar o país a sério. Presidência da República não é estágio para colocar uma pessoa que nunca teve. Olha, o Paulo